Eu e Augusto dos Anjos, por Maurício M. Augusto dos Anjos morreu com 30 anos e não foi reconhecido em seu tempo. Há relatos de que o reconhecidíssimo Olavo Bilac, ao saber da morte de Augusto e ler um de seus poemas, o intitulado Versos a um Coveiro, disse com ar de superioridade, abre aspas, ele fez bem em morrer, não se perdeu grande coisa, fecha aspas. O que Bilac não contava é que os períodos correspondentes à Primeira Guerra Mundial, o chamado período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial, mudariam o gosto e a produção literária das pessoas. O texto de Augusto mistura melancolia, pessimismo e morte, atrelados a uma linguagem dialeticamente simbólica e cientificista. Na maioria das vezes, produziu dentro da estrutura clássica do soneto, muito utilizada dentro da produção poética parnasiana. Por vezes, ele é considerado um poeta escatológico e se encontra num período histórico de ruptura, o início do século XX, onde o parnasianismo dominava a literatura brasileira. Versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Pode ser chamado na poesia de gênio escandaloso por conta da força avassaladora de seus versos, do poder visceral de sua expressão literária, absolutamente singular na história da literatura brasileira. Augusto carrega forte influência do simbolismo e também do expressionismo, sobretudo no terceiro soneto A Meu Pai Morto, que faz parte de uma trilogia de poemas intitulada Sonetos, feitas para seu pai. Trata-se de um eu lírico lúcido da desgraça da condição humana na morte, jamais se conformando com ela, mas a acompanhando com valores místicos, ou seja, incorporando em sua produção elementos como a expressividade científica da putrefação da matéria e a abstração mental de sentimentos como o amor e a tristeza. Sonetos, parte 3. Podre meu pai, a morte o olhar lhe vidra. Em seus lábios, que os meus lábios osculam, micro-organismos fúnebres pululam numa fermentação gorda de cidra. Duras as leis que os homens e a hórrida hidra a uma só lei biológica vinculam e a marcha das moléculas regulam com a invariabilidade da clepsidra. Podre meu pai, e a mão que enchi de beijos, roída toda de bichos como os queijos sobre a mesa de orgíacos festins. Amo meu pai na atômica desordem, entre as bocas necrófagas que o mordem e a terra infecta que lhe cobre os rins. Augusto dos Anjos carrega uma ânsia de superação eterna em seus versos, e eles trazem explicitamente essas características, indo na contramão da falência total do corpo, da morte, de Deus, do destino e do tempo. Dentre as principais influências de Augusto dos Anjos, verificamos Schopenhauer e suas cosmovisões pessimistas, Darwin e Comte e suas contribuições para o positivismo e cientificismo durante o século XIX, e principalmente Nietzsche e sua crítica incandescente às ilusões ao longo das construções individuais, e até mesmo na análise insana e minuciosa da morte, em um nível molecular ou em um plano misterioso transcendental, que dão forma às suas noções de mundo e existência. No campo literário, Augusto tem influência da geração ultrarromântica, que foi fortemente influenciada por George Byron, e sua literatura voltada para o pessimismo romântico, noturno e boêmio. A geração ultrarromântica também é conhecida como geração mal do século, e trazia como características profundo subjetivismo, sentimentalismo exacerbado, melancolia e pessimismo, egocentrismo e individualismo, fuga da realidade, escapismo e saudosismo. Os principais autores brasileiros desse período foram Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire e Pedro de Calazans. Além disso, o poeta do eu, como Augusto também é conhecido, tem características parnasianas, principalmente na já citada estrutura dos textos em soneto.
Essa configuração de poema é considerada clássica e apresenta 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, as 2 primeiras estrofes contêm 4 versos e as 2 últimas contêm 3 versos, intercalando as rimas entre si. Apesar disso, em certos momentos ele rompia com esse padrão, a exemplo de Os Doentes, um poema longo com forte cunho de protesto social, onde Augusto dos Anjos apresenta um dos maiores monumentos da poesia brasileira no século XX. Páginas e páginas de um poema composto em 9 partes. O poeta faz da condição de miséria brasileira um baile macabro, uma dança de horrores com indígenas e pretos sendo estraçalhados e obliterados pelos ideais de progresso, pelo racismo, pela escravidão e demais violências sofridas no processo de construção do império e do país. Além disso, vemos o caos sanitário da virada do século XIX para o século XX, com os tuberculosos, os miseráveis, as prostitutas, pessoas em situação de vulnerabilidade social, os excluídos e excluídas da história, que eram por vezes apagados e esquecidos pelas elites locais. Este poema é um soco no estômago da visão idealizadora de povo, nação e Brasil, pregada no período e sustentada na literatura por parnasianos e positivistas. O parnasianismo trazia o conceito de arte pela arte, com preocupação estética com a métrica, rimas ricas e perfeitas, comparando o trabalho do poeta ao do ourives, com o trabalho da construção de versos necessitando de tanto esmero quanto a confecção de uma joia, buscando sempre representar o mundo a partir de uma ordem que busca a perfeição das coisas. Outra influência na sua construção poética é o simbolismo, movimento literário surgido na França no final do século XIX, fazendo grande oposição à realidade objetiva, ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo. Essa escola literária é marcada pelo subjetivismo, antimaterialismo, linguagem vaga, imprecisa, metafórica e sugestiva, uso excessivo de figuras de linguagem, transcendência, misticismo, espiritualidade, musicalidade, valorização do eu, da psique humana, do imaginário, da fantasia e sensualidade, sonhos, medos e crenças. Todas essas características surgem nos textos atrelado a uma imersão mental em busca das percepções de realidade. O simbolismo permanece como referência literária no Brasil até a Semana de Arte Moderna de 1922. Tem como principais autores Charles Baudelaire e sua contraditória extração da beleza do mal, Arthur Rimbaud e sua singular ferocidade destrutiva e iconoclasta, Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé. No Brasil, o simbolismo tem como principais referências Cruz e Souza e suas publicações Broquéis e Missal, Alfonso de Guimarães, Guilca Machado e Cecília Meirelles, que por vezes dialogou com o simbolismo em sua obra, por exemplo. A Árvore da Serra. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse, e ajoelhou-se numa rogativa: não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. O poema A Árvore da Serra, de Augusto dos Anjos, tem influência de Edgar Allan Poe e sua visão decadentista repleta de ausências e decepções, dentro de um tratamento imagístico, simbólico e linguístico dos temas. O poema Psicologia de um Vencido e seu mais famoso Versos Íntimos trazem com elucidação o arcabouço teórico e literário quimérico do poeta, apresentando um fluxo que vai do materialismo ao espiritualismo com uma força nunca antes vista na literatura brasileira. Augusto dos Anjos é considerado o único poeta pré-modernista do Brasil, visto que sua produção é tão repleta de singularidades e com diversas referências que apresenta forma ímpar, não se encaixando numa das ditas grandes escolas literárias do país. O pré-modernismo muitas vezes não é considerado uma escola literária, por possuir autores que, para além do fato de apresentarem a realidade brasileira, rompendo com um ponto de vista europeizado, não possuíam nada ou pouco possuíam de aspectos em comum. Graça Aranha, Euclides da Cunha, Lima Barreto não possuem tantas semelhanças estéticas em suas produções.
A forma como apresentam a imagem do Brasil é o que os faz romper com o viés parnasiano. Para concluir, segue junto a alguns comentários um dos poemas mais representativos do gênio poético de Augusto, o já citado Psicologia de um Vencido, um dos mais populares na literatura brasileira. Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Ao longo da primeira estrofe, é possível verificar entre as metáforas a presença de elementos essenciais para a composição poética de Augusto dos Anjos, ou seja, elementos do cientificismo e do simbolismo. Neste sentido, vemos o filho do carbono e do amoníaco como uma representação materialista da existência, a massa atômica. O carbono é um elemento químico presente em todas as concepções de vida que nossa espécie conhece, enquanto que o amoníaco representa a decomposição, visto que algumas horas após a morte, o corpo começa a liberar gases que dão início ao processo de putrefação. Um deles é o amônio. Seguindo com o monstro de escuridão e rutilância, onde vemos a representação do monstro, que geralmente é associado a algo fantástico, disforme, fugindo da natureza das coisas, vemos que o eu lírico, ao apresentar-se como tal criatura, se afirma como portador de luz e sombra. Identificamos o caráter simbolista do texto seguindo pela vida do eu lírico, que desde o mais tenro início da infância é mal influenciado pelos signos do zodíaco. Vale ressaltar que o termo epigênesis é cientificista e a astrologia é algo abstrato e subjetivo. Sendo assim, vemos a construção dialética entre ciência e esoterismo para a estrofe. Elementos linguísticos materialistas do arcabouço científico, bem como o esoterismo, transcendentalismo, subjetividade, fortes na poesia simbolista. Como já foi dito, na época o que estava em alta era a poesia parnasiana e seus requintes positivistas de composição e rima, e Augusto ia de encontro ao rigor metodológico dessa escola literária por conta dos sonetos, mas, rompendo com a previsibilidade, inicia a segunda estrofe com um tipo de composição rejeitada por Olavo Bilac e companhia, o verso esdrúxulo. Para parnasianos com versos perfeitos, com métrica incólume, versos com palavras muito grandes ou com rimas em proparoxítonas não eram utilizáveis. Não eram de bom gosto, e Augusto quebra totalmente com a estética parnasiana com profundissimamente hipocondríaco. Após um primeiro momento onde o poema é intrínseco, ou seja, fala de si, o eu lírico percebe o mundo externo com "este ambiente me causa repugnância". E a ânsia que ele sente é como a que um cardíaco sente antes ou durante um ataque fulminante. Após a constatação de si e do entorno, o eu lírico sente uma ânsia que beira a morte, que é o principal tema do poema. Vale lembrar que cardíacos geralmente vomitam durante ou antes de infartos. Augusto, que não era tão previsível, preza pela ciência, mas não descarta o plano simbólico, e talvez esta imprevisibilidade tenha causado toda a rejeição que ele sofreu em seu tempo. O poeta trata de coisas negativas, pesadas, mas não fala de qualquer jeito. Há uma dedicação preciosa na construção poética do texto. Na terceira estrofe, após a ânsia e a morte, Augusto apresenta outra dimensão, a do verme. O verme que declara guerra à vida e se alimenta do sangue da carnificina, que nos devora assim como o tempo. Depois do eu, do mundo e da morte, o verme vem cumprir seu papel como um operário que trabalha para a construção de algo, e nesse caso, a empresa é a decomposição do cadáver, finalizando com a constatação de sua falência geral como o prenúncio da morte. O verme te acompanha na espera da sua morte para reduzir a cabelos e unhas tudo que você carrega, seus quilos e quilos de arrogância, heroísmo, narcisismo, bondade e maldição. O vencido é o eu lírico e todo ser vivo.
Este é um fragmento molecular de Augusto dos Anjos e sua idiosincrasia. O poeta do eu pode ser visto em plenitude na sua obra. Dê uma chance à poesia. A força, o poder, a fúria, a maneira como surge em cena com seu único livro publicado intitulado Eu, e que postumamente foi lançado como Eu e Outras Poesias, combina com o sol em ares que ele tinha. Intenso, avassalador, pouco compreendido, um pé na porta e um soco na cara da poesia brasileira. Essa singularidade faz de Augusto dos Anjos uma das presenças mais marcantes na literatura nacional do século XX. Então, dê uma chance à poesia. Concluo com a indicação do livro Eu e Outras Poesias, do inigualável Augusto dos Anjos. Então, se você gostou do conteúdo, se gosta de Augusto dos Anjos, de poesia brasileira, deixe seu gostei e compartilhe este link com suas amizades que você sabe que gostam. E comente sobre o que achou, sobre a presença poética de Augusto, ou qual o seu poema preferido do autor, sua experiência com a leitura. Fazendo isso, você colabora para que, além de enriquecer o conteúdo, o algoritmo da plataforma entenda que este conteúdo possui relevância, tendo maior alcance. Obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.